Meus amados e queridos irmãos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Estamos, pela graça e misericórdia de Deus, iniciando o segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical, da nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Espero contar com você nessa próxima empreitada, como contei na empreitada passada. Continuemos assistindo aos vídeos, compartilhando-os com os nossos amigos, compartilhando nos nossos grupos, para que possamos espalhar a palavra de Deus. Eu sempre tenho dito que a Escola Bíblica Dominical nas Assembleias de Deus tem sido uma escola. Já que nós não temos um centro de treinamento bíblico, nós deveremos abraçar com muito afinco, com muita dedicação as nossas escolas bíblicas dominical. Eu quero convidar você que mora aqui no Augusto Franco, que congrega no Augusto Franco, que venha para a Escola Bíblica Dominical. É a hora de nós aprendermos e não há coisa melhor do que estar aprendendo a palavra de Deus, ouvindo aquilo que o Senhor um dia falou a alguns e que continua falando para cada um de nós. Essa é a lição número 1 para este dia 2 de abril de 2023, cujo tema é Quando a família age por conta própria. Quando a família age por conta própria. Quero dizer que esse trimestre nós estaremos tratando de assuntos sobre a família, mais de perto sobre os problemas das famílias. O nosso textuário é: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. Gênesis capítulo 17, versículo 19. A verdade prática: quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis. Três são os nossos objetivos de hoje. Primeiro, identificar que as promessas divinas para Abraão passavam também por sua família. Segundo, reconhecer que não podemos tentar interferir nos planos de Deus. E por último, entender que uma decisão precipitada pode gerar conflitos desnecessários na família. Nós poderemos introduzir a nossa lição de hoje, já que estamos falando do tema quando a família age por conta própria, e isso, de início nós já podemos ver que vai causar problemas quando alguém age por conta própria, quando alguém despreza a orientação divina, vai ter problema na frente. Mas nós queremos tratar aqui de 2 episódios na Bíblia Sagrada que estão registrados no Salmo 127 e 128, que trata ali da família de acordo com a vontade de Deus. Capítulo 120, Salmo 127 e 128. Quando no Salmo 127, versículo 4, está assim escrito: como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Veja que aqui o salmista, Salomão, esse salmo é um salmo de Salomão, ele faz uma ligação entre filho e flecha. No versículo 4 ele diz: flechas, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Então há uma relação direta entre flecha e filho. No versículo 5 diz: e bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Veja que no versículo 4 ele fala flechas,
flechas eram armas, as armas dos guerreiros naquela época. Então, o filho da mocidade era comparado com a arma do guerreiro. O filho da mocidade, quando nós temos filhos ainda na mocidade, quando nós começamos a gerar ainda na mocidade, nós teremos filhos que nós poderemos, e isso está tratando assim, que nós poderemos aproveitá-los na nossa defesa. E lá, no caso concreto aqui, nas guerras. E aí o versículo diz, bem-aventurado o que enche deles, aí já não fala mais das flechas, já fala dos próprios filhos, deles, a sua aljava. A aljava era uma espécie de mochila que os guerreiros usavam para transportar as flechas. Então nós estamos falando de filhos ou de flechas prontas para atirar. Flechas prontas para serem atiradas e filhos prontos para guerrear as guerras que lhes sobreviessem. Aí no versículo 28, aliás, no Salmo 128, nós podemos ver que a Bíblia diz que a mulher será como a videira frutífera aos lados da sua mesa. Meus amados, a videira naquela época era uma das plantas frutíferas mais apreciadas de Israel. E ela estava muito ligada à paz e à prosperidade. Então, quando diz que a mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, e estamos falando aí também de que lá em Jerusalém havia muitas videiras. Nós estamos dizendo então que os filhos que estão ali ao lado da casa, que a mulher que é comparada a uma oliveira frutífera, é a mulher que produz muitos filhos, e que esses filhos, quando eles são produzidos na presença de Deus ou na vontade de Deus, eles serão bênção. Veja o que é que diz. A tua mulher será como videira ao lado da tua casa, os filhos como plantas de oliveira, que estavam ali ao redor de toda Jerusalém, e que eram a oliveira a mais conhecida, a mais comum e a mais apreciada das plantas de Israel. Então, veja o que é a bênção, os avanços que nós podemos alcançar quando nós nos esforçamos em Deus para criar filhos na vontade dEle. Glória a Deus. Então, se nós vamos estudar neste trimestre os problemas na família, nós já podemos ver que esses dois salmos já nos dão o norte do que é uma família abençoada, uma família próspera, uma família longeva, quando atende a Bíblia Sagrada, os preceitos da Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Então nós temos nessa lição 3 itens. Deus faz promessa a Abraão, a interferência no plano de Deus e as consequências de uma decisão precipitada. Olha, Deus encontra Abraão. Nós podemos ir lá para Gênesis capítulo 11 e capítulo 12. Deus tinha um negócio com Abraão. Josué 24:2 diz que Abraão saiu, ele servia a outros deuses. E Deus tirou do meio dessa idolatria para aproveitá-lo na sua obra. Mas ele fez uma espécie de uma seleção ele mesmo. Sem ninguém perceber, ele fez uma espécie de seleção. Porque quando saíram lá de Ur dos Caldeus, saíram Tera, quando eles vieram para Harã, Tera, a Bíblia silencia sobre a esposa de Tera, saíram Naor,
Abrão e Arã. E saiu também o Ló, que era filho de Arã, que faleceu lá ainda em Ur dos Caldeus. Eles vêm então para Arã. Arã era o pai de Ló, mas Arã também é o lugar onde eles moraram até que Deus separasse Abrão para vir a Israel. Quando eles vêm a Israel, a Bíblia já não fala de Naor, nem da sua esposa Milca. A Bíblia fala de Tera, a Bíblia fala de Abrão, a sua esposa Sarai e o seu sobrinho Ló. Aí eles vêm a Arã. E a Bíblia diz que em Arã morre Tera. E quem ficou? Ficou Abrão, a esposa e Ló. É aí, depois dessa seleção que Deus faz de forma imperceptível, a gente só percebe quando lê com mais cuidado a Bíblia, aí é que Deus fala a Abrão. Para ele deixar a terra que ele já estava deixando. Para ele deixar os parentes e ir para uma terra que ele mostraria. A terra ele já estava deixando, mas ele tinha um parente com ele. E é por isso que Deus fala, ele deixa a tua parentela. Qual o parente que ainda estava com Abrão? Ló. Ló, que era filho de Arã, que tinha morrido lá em Ur dos Caldeus, mas que estava seguindo Abrão. E não vamos muito além, mas nós vamos ver que eles se separam no capítulo seguinte e Deus só faz as promessas, Deus só abençoa grandemente Abrão depois que ele se separa do seu parente Ló. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, Deus se encontra com Abrão como se encontra conosco. Deus, quando tem um negócio conosco, ele promove o encontro. No capítulo 12, Deus faz uma promessa. No capítulo 12 do livro de Gênesis, Deus faz uma promessa a Abrão. Que promessa é essa? Ele promete a terra. Ele diz, em ti serão benditas todas as nações da terra. Ele diz, essa terra aqui é sua, e você vai prosperar, e em ti serão benditas as nações da terra. Depois, ele faz uma promessa mais específica, ele promete um filho a Abrão. Glória a Deus. E essa promessa, meus amados irmãos, só veio 25 anos depois. Isso não justifica a precipitação de Sara nem de Abrão, mas houve uma certa demora. A dúvida diante da espera. É aí onde as pessoas se desesperam. A Bíblia diz que a esperança demorada enfraquece o coração. E Sarai, juntamente com Abrão, que era um homem de fé, eles enfraqueceram o coração por conta da demora. Deus garante a Abrão o cumprimento da promessa. Ora, meus amados irmãos, o que Deus promete, Ele cumpre. Não se conhece, em lugar algum da Bíblia, em época nenhuma, Deus fazer uma promessa e não cumpriu. O que não cumpriu-se ainda será cumprido. Mas a promessa de Deus não deixará de ser cumprida. O profeta Jeremias diz que Deus vela para cumprir as suas promessas. Mas Abrão e Sarai não creram assim. Aí Deus aparece a eles e diz, Abrão, eu sou o teu Senhor. Glória ao Senhor. Eu sou o Senhor. Eu sou o teu Deus. Eu não sou um homem qualquer. Eu não mudo naquilo que eu falo. Eu não mudo no meio do caminho. Se eu falei, Abrão, vai cumprir. É só esperar. Porque o tempo não é meu, o tempo não é do homem, o tempo é de Deus. Nós devemos pedir e crer. E se Deus nos prometeu, Ele vai fazer. Só tem uma coisa que impede que a promessa de Deus aconteça. É o pecado. Deus promete alguma coisa e alguém sai do lugar,
perdeu a oportunidade. Mas se ele continuar no lugar, Deus vai chegar e cumprir. Então Deus garante a Abraão dizendo, eu sou o Senhor. Não adianta ter dúvida. Não adianta ter dúvida. Glória a Deus. Então, por que ele diz isso, que é o Senhor? Porque ele faz aquilo para desfazer a dúvida de Abraão. Quando Abraão diz, o Senhor me prometeu, mas eu tinha 75 anos, não sei quanto tempo ele estava ali, mas não aconteceu nada ainda. E até aqui, quem está comigo é o Damasceno Eliezer, ele é um mordomo. O lugar que um filho meu deveria estar, quem está é um sobrinho, é alguém de fora. Glória a Deus. Então esse questionamento de Abraão com Deus prova que a fé de Abraão estava em crise, estava em queda, estava em declínio. Glória a Deus. Ele pensou logo, a promessa veio, ele tinha 75 anos. A Sarai era mais nova. Salvo engano, Sarai tinha 70 anos. Salvo engano. Ele disse, não, essa promessa não vem. Faltou a fé. Glória a Deus. De modo que Deus ouviu aquela reclamação de Abraão. Diz, não, Abraão, mas esse não é o teu herdeiro, não. Ele está falando de Ismael, aliás, de Eliezer. Esse não é o seu herdeiro. O seu herdeiro é um que vai sair das tuas entranhas. Porque Eliezer não havia saído das entranhas de Abraão com Sarai. Então, se ele diz que era das entranhas dele, Ismael não havia nascido ainda, ele estava falando de Eliezer. O herdeiro virá, Abraão. Eu sou o Senhor. Deus sempre cumpre fielmente aquilo que fala. A interferência no plano de Deus. Olha, que coisa mais maluca, alguém interferir no plano de Deus, isto é, dar uma ajudazinha, dar um jeito ali no que Deus vai fazer e que alguém acha que ele não vai fazer. É o que aconteceu com Sarai. Meus amados, a Sarai, ela inventou ali uma imitação tosca, um remendo da lei do levirato. Porque lá de onde eles vieram, de Ur dos Caldeus, era permitido que houvesse o que ela falou aqui. Se o marido, ou se a mulher não é estéril, a mulher poderia apresentar uma outra mulher, uma serva, e o filho daquela serva seria considerado filho dela. A lei do levirato, que ela quis imitar toscamente, erroneamente, era quando morria alguém e um dos irmãos teria a obrigação de tomar a viúva para trazer memória, para trazer herdeiro ao morto. Então, o filho que nascesse daquela união era filho não do irmão, mas do morto. Porque o Levi, terminado com IR, vem do latim cunhado. Então, o cunhado tomava a viúva e daria filho por ela ao irmão falecido. Foi isso que Sara mais Abraão inventaram. Aliás, Sara inventou e Abraão fracamente aceitou. Abraão não creu que Deus cumpriria a promessa que havia feito. De forma que os dois vacilaram. Sarai traz a proposta e Abraão cai na conversa. Glória a Deus. No capítulo 15, nós vemos um Abraão fervoroso, cheio de fé, esperançoso, crente. Aí no capítulo 16 ele cai. Cai na falácia de Sarai, na falta de fé de Sarai, e permite que ele entre a Agar, para que Agar dê filho a ela. Então o que acontece?
o problema da precipitação. Quando Agar tem o filho, Isaac, ela passa a desprezar Sara, a sua patroa, a sua ama. Porque não ter filho naquela época era uma coisa desprezível. Todas as mulheres queriam ter. Mas agora, Agar não considera que aquele filho é de Sara e passa a desprezar na presença de Abrão. Aí vem o outro problema. Vem agora as consequências das escolhas erradas. Conflitos na família. O casal acabou se precipitando. Agar teve o filho e passa a desprezar a patroa por conta do filho que ela tem com Abrão. E ela acha então que Abrão vai agora amá-la mais do que a Sara. E aí vem o pior. Quando Sara se sente desprezada por Agar, ela aí propõe um disciplinamento a Agar. E esse disciplinamento era expulsar Agar de casa, no que Abrão aceita. Irmãos, quando nós lemos isso, a gente fica empolvorosa. Como isso pode acontecer? Como alguém semeia tão mal? E Agar foi expulsa. Abrão consentiu nisso. Errou com ela de primeira e continuou errando. Expulsaram Agar com o menino Ismael. São as consequências de escolher erradamente. Quantas pessoas escolhem erradamente, pagam o preço e às vezes até nem percebem que o preço que paga agora são as escolhas de ontem. Glória a Deus. Abraão errou quando recebe uma informação equivocada de Sara. Ela diz, não, Deus tem me impedido de gerar. Deus já tinha prometido a ela não gerava, mas Deus já havia prometido a ela que ela teria um filho. Como é que Deus impediu de gerar? Se ele tinha uma promessa em vigor, que certamente aconteceria, que certamente ele cumpriria. Então, nessa história de que Sara diz, não, Deus me impediu de gerar, foi que aí onde Abraão caiu e permitiu-se deitar com Agar para produzir aquele filho da má escolha, da desobediência, da desesperança, da falta de fé e da falta de confiança naquele que nunca erra. Irmãos, Deus, o nosso Deus, nunca erra. Aleluia! Discórdia e desarmonia suscitaram uma situação insustentável dentro desse lar. Agar, sentindo-se privilegiada dentro da casa de Abraão, visto que ele estava dando atenções especiais para ela por causa do seu filho, em seu ventre, provocou ciúme de Sarai. Esta então começou a hostilizar sua serva. Então a situação ficou bem difícil. As consequências chegando pela falta da retidão na escolha. Depois de toda a experiência de Abrão e de ouvir as suas promessas divinas para a vida pessoal e familiar, Abrão optou pela fraqueza e carnalidade. Não teve firmeza para persuadir Sara. Quer dizer, ele não teve firmeza para sustentar a Sara que o que Deus prometeu, ele cumpre. O que Deus prometeu, ele cumpre. Deus diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isto é, ele se espelhou na família de Abraão para dizer que as outras famílias seriam benditas também por Abraão. Deus está dizendo aqui, meus amados irmãos, que é uma família formada por um homem, uma mulher e filhos. O que passa disso é coisa são as aberrações de quem não conhece a Deus. Família, homem, mulher e filho. E que Deus promete que em Abraão, na obediência de Abraão, na promessa cumprida em Abraão,
as famílias da terra seriam benditas, seriam abençoadas. E nós hoje somos considerados filhos de Abraão, filhos da promessa que Deus fez a Abraão. Uma opinião equivocada acerca de Deus. Quando Sarai diz a Abraão que o Senhor tem impedido, que é aquilo que eu já disse, ela descrê, ela abandona a promessa. E Abraão, com ela, também se afasta da promessa. Abraão declina da fé e afasta-se da promessa que Deus havia feito e que certamente cumpriria, porque ele nunca deixou de cumprir uma. Nesse sentido, a fraqueza de Abraão não foi tanto a de não agir sabiamente com Sarai para convencê-la e acreditar no milagre de Deus em sua vida. Sua esposa precisava de uma experiência com Deus capaz de dar-lhe o conhecimento suficiente para entender que seu marido tinha razão no que dizia. Portanto, é preciso atentar para uma piedosa lição. Os homens de Deus têm um papel de mentores espirituais em suas casas e, por isso, não podem deixar que elas sejam governadas sem a sabedoria que Deus deu ao homem. Nós, se formos olhar, nós vamos ver que lá no início, quem caiu primeiro foi Eva. E depois deu fruto a Adão. Então, nós, homens de Deus, temos que ter muito cuidado. Deus também usa a mulher. E a Bíblia diz que a mulher sabe e edifica a sua casa. Mas o homem é aquele a quem Deus confiou o governo da casa. Então, é nele, no homem, que Deus dá o governo, que Deus dá as rédeas, e ali naquele caso, mais ainda, porque era uma promessa que Deus havia feito, que nunca poderia ser desconsiderada, nem por Sara, nem por Abrão e nem por homem algum. Promessas de Deus serão cumpridas inevitavelmente. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá.